Olá, pessoal. Estamos em mais uma edição do Varejo Talks Zacate, diretamente do Varejo Tech Day. E hoje eu tenho a honra de entrevistar uma das maiores referências do esporte brasileiro, Virna Dias. Virna, que é medalhista olímpica, uma das grandes protagonistas da história do vôlei nacional e que nos inspira dentro e fora das quadras. Seja muito bem-vinda, Virna. É um prazer receber você aqui no Varejo Talks Zacate. Minha querida, prazer é o meu, que evento massa, hein? Eu É tô legal. encantada com a estrutura, o público, muito legal. A palestra da Virna hoje no Varejo Tech Day fala sobre virada de jogo, tudo a ver, né, com a vida, a trajetória da Virna. E Virna, eu gostaria então de saber de você, né, quando você olha para sua trajetória, qual foi a sua maior virada de jogo na sua vida? Bom, eu acho que a minha vida foi sempre movida a grandes desafios, né? Eu saí de casa muito nova, aos 14 Uhum. anos, com um sonho de ser uma jogadora de vôlei. E aí, durante esse percurso, eu engravidei aos 18. E aí, as pessoas não acreditavam que eu poderia voltar a jogar. E eu falo que a maternidade que me virou minha chave. Porque veio a maturidade, veio a responsabilidade. Sim. E depois que o Vitor nasceu, que eu me tornei uma grande jogadora, uma grande profissional. Obviamente, enfrentei algumas dificuldades no percurso, mas tive bons resultados, né? Muitas das Sim. vezes tendo que treinar mais do que as próprias companheiras, tendo que se esforçar mais, abdicar às vezes de ficar em casa, não vi meu filho falando, não vi meu filho andando, porque a gente tinha uma vida Uhum. de muitas viagens e não existia esse mundo virtual que a gente podia se comunicar. Era um fax, que depois de 3 dias você recebia Sim. uma notícia. Não tinha toda essa tecnologia É, envolvida como facilita exatamente. a vida da gente hoje, Ou né? muito, né. Mas foi um grande desafio a minha vida de atleta, e eu sou muito grata, sabe. Passei algumas dificuldades, Uhum. fui cortada de uma seleção que eu não sabia recepcionar, depois de alguns anos o Bernardinho me convocou, e 6 meses depois ganhei a melhor recepção do mundo. É. Então, muitos desafios na vida que às vezes as pessoas, né, eu até comentei agora no bate-papo que eu tive ali no varejo, que muitas das vezes a gente nos impede de ir em busca dos nossos sonhos, por medo, por fantasma, por pessoas às vezes que desacreditam em você, te põem para baixo. E eu fui uma prova viva que se eu trabalhar, se eu me dedicar, se eu tiver a humildade no que você faz, no que você quer, você vence na vida. Às Uhum. vezes existe uma caminhada longa, existe Sim. um tempo, né? Eu falo que no mundo corporativo você precisa ter a perseverança, você precisa Ser s- resiliente, né? resiliente, saber gerir a sua equipe, saber estimular Uhum. e explorar o que cada um tem de boa qualidade, o que pode agregar aquele grupo. E é tudo uma sabedoria, né? É uma arte tudo É isso, uma né? arte, é uma dança, É uma né. dança, né? De você equilibrar os pratinhos, você abre uma caixinha, Aham. fecha outra caixinha e você vai organizando a sua vida. E no mundo do esporte é igual. Porque eu falo que o esporte, ele te disciplina, ele te Uhum. educa. O jovem hoje que consegue ter essa prática esportiva, consegue praticar, consegue perder, consegue ganhar, se frustrar, porque dói. A derrota dói. Sim. Você vê uma geração hoje que não sabe lidar com o não, né? É, e às vezes até a derrota ela ensina, né. Com certeza são as grandes lições da vida, No seu né? caso, teve alguma derrota que te ensinou alguma coisa Muito. e que E- te transformou isso numa vitória depois pra Sim, você? tive duas derrotas assim que foi muito marcante, que foi minha primeira Olimpíada em Uhum. 1996 em Uhum. Atlanta, que nós não éramos as favoritas, mas fizemos um jogo de 3-2 com Cuba, quase ganhou ali, então dói, porque a gente, apesar de ter perdido, elas brigaram, bateram Nossa, na eu lembro desse gente, jogo, meu teve aquelas Deus. guerras, né, mas guerra Sim, guerra mesmo, teve sim. pancadaria. E doeu muito aquela Uhum. derrota. Aí, depois de anos, o Brasil, eu falo que assim, o Brasil ser essa potência no vôlei hoje, é graças a Cuba. Sim. A gente perdeu tanto para elas, que uma hora a gente começou a aprender a ganhar delas. Um belo dia o Bernardinho falou: "Nós vamos lá para Cuba, vamos fazer intercâmbio com elas, vamos fazer amistosos, mas para a gente entender o que que elas fazem de Uhum. diferente". Observar, né. Observa, e descobrimos que elas faziam uma parte física
muito forte, mas muito. E a gente fazia pezinho pena, elastiquinho, Uhum. elas faziam levantamento olímpico. O crossfit, que hoje é moda, em 1995 elas já faziam. Já fazia, Então a olha só. gente foi aprendendo Uhum. com o adversário como aprender a ganhar. E hoje você vê, há 3 Olimpíadas, Cuba não joga, né, porque elas eram tão boas na época, que todos os países queriam contratá-las. Sim. E aí o presidente, que era o Fidel Castro, falou: "Não, vocês só podem ir se for para um país só". E o campeonato italiano era o mais forte do mundo naquela época. Elas foram todas para a Itália. E dali, elas casaram com europeus, fugiram do país, tendo uma qualidade de vida melhor. Uhum. E aí foi tendo essa decadência, né, do vôlei de Cuba. E hoje, a Federação de Cubana, juntamente com a Mireia Luiz, que foi a melhor jogadora de Cuba, contratou um técnico brasileiro, que é o do Luiz Omar, para levar o vôlei de Cuba ao cenário de novo. Você vê, eles eram Sim. adversários, a gente perdia para eles, hoje a gente é uma referência para eles. Então a vida é muito cíclica, né? Então, através das dores, das derrotas, a gente tem os aprendizados. Sim. E nesses momentos, né, de, extrema pressão, como que uma final olímpica, por exemplo, ajuda a manter o equilíbrio emocional dos atletas, dos treinadores, É, enfim, cada, envolvidos, né? cada um reage de uma forma, né? Uns são mais, e- se retraem mais, outros ficam mais Uhum. ousados. E o mais interessante é você encontrar um equilíbrio naquele grupo, né? Que cada uma tem uma preparação, uma forma de encarar. Mas eu aprendi com o Bernardinho, que ele fala uma frase que eu levo para minha vida. Ele fala assim: a gente até pode perder um campeonato, mas se preparar, treinar, estudar mais que a gente, ninguém vai. A gente vai chegar na competição com o Uhum. dever cumprido. A gente deu o nosso máximo para estarmos aqui. Agora, se aquele adversário ganhou de vocês, fez uma jogada diferente, parabéns para eles. Sim. Mas a gente tem que sair da vitória ou da derrota de cabeça erguida. A gente só não pode fracassar. A gente só não pode chegar lá e amarelar, né? E achar que o medo dominou. Aí você não pode. Mas você, quando se prepara, você tem um líder, né, que te dá todo esse entorno, essa segurança, você vai preparado. Se mantém no prumo, né? É que nem um soldado que não vai pra guerra, ele tá Isso. indo pra guerra. Ele tem que Tá sobreviver. preparado. Ele tá preparado para aquilo, para as adversidades que ele vai encontrar, né. Nos líderes empreendedores também, né. Imagina Sim, a pressão de uma empresa, né, de manter uma empresa, de atender a tantos setores ali dentro da empresa, sim, uma né. responsabilidade grande. E lidar com uma nova geração, com o novo Sim. público. Esses jovens hoje são muito mais imediatistas, só Uhum. que eles são muito mais ousados, criativos. Eu vejo pelo meu filho. Eu tenho um filho de 34 anos que na época, né, hoje ele já tem uma casa própria. Na época nunca se preocupou em ter casa própria, andava de Airbnb, usava, carro alugado, Uber, uma geração diferente. Sim. E a gente tem que se adaptar. É um novo mundo. A gente, nossos princípios de pai e mãe, primeiro dinheirinho é comprar um lar, né, depois comprar um carrinho. Hoje é um mundo diferente, só que as pessoas estão voltando um pouco na nossa época também, né, que aqueles Olhando um pouquinho valores. para trás, né. É, Precisam. e se adaptando, né, porque o mundo tá diferente, né, Sim. e a gente tem que nem eu falo, o esporte, você se prepara para o hoje, amanhã é outro dia. Você tem que se preparar para essa guerra que é hoje. Ganhando ou perdendo, amanhã você tem um outro adversário, de uma outra estratégia, de um outro jogo, de uma outra história. Então você não pode nunca pensar no amanhã, você tem que pensar no hoje. Sim. E muitas das pessoas ficam vivendo, prospectando o futuro. Cara, o futuro ao Papai do Céu pertence. Você pode estar aqui, atravessar a rua, o Papai do Céu te levar. Ou não. Ou acontece Exato. coisas maravilhosas. É, muitas pessoas têm talento, né, mas assim, o que elas fazem com esse talento, como que elas administram isso, como que elas,
sai da fase de só ter talento, né, aquele momento é uma pessoa que tem talento, mas ela sabe trabalhar esse talento, né, como é que ela tá lidando com isso? Como é que ela faz desse talento algo extraordinário pra É. ela, na vida dela, né? Eu acho que uns nascem com mais talentos, outros menos. Eu fui uma prova que eu nunca fui talentosa, eu sempre fui esforçada. E como é que você consegue resultados Eu extraordinários? É trabalhei ali muito, eu treinei trabalhando muito. Eu falo que eu era muito, aquela né? formiguinha que todo dia É. levava aquela comidinha ali nas costas para ir aprendendo, aprendendo. Mas uma coisa que eu aprendi no esporte é você sempre sair da sua zona de conforto. É. Você nunca ficar estagnado naquelas, poxa, eu consegui isso hoje, qual é o meu desafio de amanhã? Porque quando você tem uma caminhada longa para chegar ao lugar mais alto do pódio. Quando você chega ali, você é o adversário a ser batido. Todo mundo quer ganhar de você. Todo mundo quer ser você. E como você se mantém ali? Que forma você se provoca para continuar ali, para continuar rendendo frutos, tendo Uhum. resultados? Aí é o maior desafio. Mas e aí, quando os resultados começam a demorar, como é que você trabalha a mente? Como é que você acha É, você, isso numa você, empresa também, né, a gente tá você tem que se provocar toda hora. uhum, E muitas das vezes as pessoas se procrastinam muito, né? sim. As pessoas se enganam, deixam as coisas para amanhã. E não pode. Você tem que sempre se preparar para o hoje. Tudo tem seu tempo. Cada um na sua trajetória. E a gente não pode deixar as pessoas se frustrarem. Eu Uhum. falo que eu adoro estudar mente humana, né? Eu brinco que acho que se eu não fosse jogador, eu tinha sido uma psicóloga. Um dia eu estava lendo um livro de um filósofo alemão e ele falava que a nossa mente pensa 90.000 pensamentos por dia. Olha o nosso cérebro. Ele Por isso que a gente vai dormir, às vezes não consegue, né, porque ele continua desligar. trabalhando. 80.000 são lixos. Olha quantas coisas a gente precisa nos reprogramarmos da nossa mente, da nossa vida, Filtrar, né. filtrar. E eu falei agora no bate-papo que eu tive, a gente é o que a gente fala, a gente é o que a gente come, né? O nosso corpo é nosso instrumento de trabalho. Então, Exatamente. como você encontrar esse equilíbrio, como você conseguir colocar as caixinhas no seu devido lugar para você saber ser um bom líder, ser um bom marido, ser um bom amigo, ser um bom pai, é uma arte. É, e Não, o que que você acha, assim, que um bom líder precisa para ser respeitado ali dentro de uma equipe, né, de alta performance? primeira coisa, humildade. Ele tem que ter a humildade de saber que ele está naquele cargo ali porque ele teve a capacidade de estar ali, estava Sim. preparado para estar ali, mas ter a humildade de saber ouvir, de saber sentir, de saber liderar. Porque cada um liderado abaixo dele tem uma forma de pensar, de agir, de ser. Então você tem que saber cobrar, exigir o melhor de cada um, da forma que como cada um possa receber, que não é Uhum. fácil, tá? Eu acho que cada vez mais você ser um líder hoje no mundo que a gente vive, né, numa realidade que os jovens se frustram mais rápido, é de ser perseverante, ser firme, Sim. mas ao mesmo tempo tá provocando. Eu falo que o Bernardinho, por exemplo, foi meu grande treinador. O Bernardo sempre nos tirava da zona de conforto. Sempre. Nunca ele estava contente. Ah, ganhamos hoje, mas amanhã tem outro campeonato. Amanhã tem outro. Vamos comemorar agora e Uhum. daqui a tantas horas vamos desligar a chave, pegar aquelas memórias boas, aqueles resultados, aquelas atuações, levar para nossa caixinha para continuar o outro dia. Sim. E assim é a vida de um líder, né? Ele tem que estar sempre motivando, provocando, mas também ter a humildade de saber ouvir. Eu acho que isso é extraordinário. Bom, como lidar, Virna, com pessoas muito talentosas, mas que elas têm dificuldade, assim, de jogar pelo coletivo? Como que o Bernardinho fazia ali no time? A jogadora talentosa, para a gente que não é talentoso, a gente se Uhum. inspira nela, né? Mas de acordo com o comportamento de cada um, ele tinha que provocar e dar as regras do jogo, né? Vou dar um exemplo. A Fernanda Venturini Uhum. era a levantadora do time, ela era uma craque. Ela me irritava porque ela não gostava
de quando a gente errasse, pedir para repetir, para repetir. Ela falou: "Mas é tão fácil, por que que você não faz isso?" Eu Ah, falei: "Para é? você é fácil, para Uhum. mim não é. Então eu preciso que você tenha a paciência de saber me ensinar, porque eu não aprendi com a velocidade que você aprendeu." E muitas das vezes o Bernardo via ali, conversava com ela, porque ela Sim. tudo para ela era muito fácil, ela nem suava. A gente ia treinar, eu saía toda roxa, descabelada, tudo ela fazia com perfeição. Então para que ela questionava, né. "Por que que eu tô Uhum. treinando tanto quanto elas, Uhum. sendo que eu não preciso?" Mas porque você é uma referência para elas, você precisa estar ali. Sim. Numa empresa a mesma coisa, É, porque né. aquela talentosa, ela inspira, e ela tem que saber que ela, no íntimo, ela é uma líder também, né, e a partir do momento que o líder dela der essa autonomia para ela e essa motivação para ela, ela Uhum. vai saber lidar com os menos talentosos, entendeu. Uhum. E Porque le às vezes o sucesso sobe, vem o ego, né, Sim, vem sim. muitas coisas que envolvem. E às vezes o medo, né, ele é um obstáculo, mas ele também pode se tornar um aliado, né, Com conforme isso que você está certeza, falando. com certeza. O medo transformou a minha vida. Eu treinei, treinei, aprendi e na verdade era um bloqueio que eu tinha, Sim. porque eu não posso depois de 5 meses ganhar a melhor recepção do mundo, sendo que há 5 meses atrás eu não sabia. Eu com certeza eu sabia, mas eu tinha criado um fantasma na minha cabeça e eu desbloqueei esses traumas, né, esses medos que existiam dentro Sim. de mim. Uhum. Bom, e depois que você conquistou ali os títulos, que você teve todo esse reconhecimento, o que que passou a começar a motivar você novamente, né? Porque imagina para um atleta que é É, acostumado, né, com vários fãs, né, ele é é, ídolo, e aí de repente é isso a é, para, é é dá impactante, né? saudade, Dá tá? A vida do saudade. atleta, ela eu falo que é um pecado, porque ela tem a hora de acabar, né, Sim. e muitas das vezes é a idade quando chega, né. Uhum. Eu fui uma das poucas jogadoras que eu joguei até com 39 anos. Eu tive uma longevidade grande, muitas param com 33, 34, de acordo muitas com lesões, porque a gente vai o esporte de alto nível é overtraining, né, você vai Sim. muito mais além do seu limite físico, né, e o seu corpo, muitas das vezes, cria, né, muitas lesões. Eu tenho problema de joelho, eu tenho problema de coluna, mas eu faço atividade física hoje para não ter essa dor. O saber parar não é fácil, Uhum. né, mas eu tive tanta sorte, papai do céu foi tão generoso comigo, que eu engravidei de novo. Eu fui mãe Com do que idade? eu fui mãe do Vitor com 18. Sim. Aí eu engravidei com 39, eu estava jogando vôlei de praia, eu estava com meu casamento marcado para 10 do 10 do 10. Em janeiro eu engravidei, eu não eu tinha todos os problemas, trompa obstruída, útero invertido, e meu filho nasceu 10 10 10 Olha que num dia que eu ia incrível. casar. Nossa, E que aí história. veio a maternidade, né, do Pedro, e eu logo em seguida já vieram os convites para ser comentarista de vôlei, porque naquela época não existia comentaristas ex-atletas, eram sempre jornalistas, né. Sim. E aí eu fui uma das primeiras a entrar ali na TV Globo, depois trabalhei na TV Bandeirantes, depois trabalhei na TV Record. E aí eu fui me reinventando, entendeu. Entrei nesse mundo de comentarista, depois engravidei de novo, na Olimpíada de Sydney. Não, minto, a Olimpíada de Pequim, as Foi em meninas que ano ganharam. isso? Pequim foi Pequim foi em 2008. 2008, né? As meninas ganharam a medalha de ouro. E eu fui Isso. comemorar com meu marido, porque na época ele estava com meu filho, o enteado, né, meu primeiro filho, numa casa e eu estava no hotel trabalhando como Uhum. comentarista. E a gente foi comemorar, e eu estava 2 anos tentando ter filho, que eu queria ter uma menina, e eu voltei grávida de Londres. E eu tenho a Maria, que hoje tem 13 anos e está jogando vôlei. Que Então eu falo legal. que a maternidade foi ocupando aquele vazio que o esporte tira, né, a Uhum. torcida, os Sim. fãs, né, os assédios, os treinamentos, os jogos. Então hoje, assim, eu falo que eu sou mulher realizada como jogadora profissionalmente. Eu acho que eu fui até longe demais e E você realizei inclusive abriu portas, né, para outras para muitas mulheres, para gerações, muitas é. gerações, hein. E aí agora eu sou vovó, tenho Que legal, hein. uma netinha de 1 ano e meio que é uma
paixão da minha vida e tô curtindo essa nova vida de empresária, de comentarista, de palestrante. É um Sim. mundo novo, mas gostoso, né, que é sempre uma novidade, né. E eu Sim. sempre tô me provocando, querendo algo novo, querendo aprender coisas novas. Eu nunca tô feliz, tá, até porque eu sou virginiana, eu sou uma pessoa altamente exigente comigo mesmo, então eu tenho sempre Perfeccionista também? demais, Demais. demais. Mas Hã. assim, já fui mais, eu acho, hoje eu tenho mais uma leveza da vida. Uhum, que bom. Ana, se você pudesse deixar um recado, uma mensagem para os empreendedores, para os profissionais, hoje, para tantas pessoas que estão ali, né, com suas startups e trabalhando, né, imaginando suas empresas crescerem, que mensagem você poderia deixar hoje pra gente? Bom, eu desejo que eles alcancem o lugar mais alto do pódio da vida deles, né, a medalha de ouro da vida deles, seja na vida Sim, profissional, na vida pessoal, na vida espiritual, porque a gente vive um equilíbrio na vida, né. sim, E que alcance suas metas, consiga gerir os seus liderados da melhor maneira possível e sempre com perseverança, sempre com otimismo, sempre com humildade. Eu falo que a gente atravessou aí uns anos esse Covid, né? Quantas pessoas partiram sim. e a gente ficou nesse mundão. E a gente tem propósitos, né? Eu falo, a gente não muda as pessoas, mas através de exemplos a gente arrasta multidões. Qual é o seu propósito, você acha? Eu É acho esse, né, que é de transformar vidas, sabe? transformar. Eu comento, falo que a gente vive num mundo hoje meio ácido, né? As pessoas um pouco estressadas. E eu falo, futebol, religião, política, ninguém se discute. Cada um tem sua forma de ser, Sua sua forma opinião, de né. pensar, mas Exatamente. a gente tem o dever de construir um Brasil diferente. E como é que você constrói? Através das suas histórias, através dos seus valores, através dos seus objetivos, através dos seus exemplos. Então, assim, para de julgar, para de apontar, para de criticar. Olha para dentro de você, como você pode ser diferente, como você Sim. pode fazer o bem. Porque, assim, problema para mim é um prato de comida, é uma casa que não tem onde morar, é um Uhum. problema de saúde, muita gente que está ali no hospital querendo uma vida, isso é problema. É, não ter indignidade, Nós vamos dizer. somos privilegiados nesse mundão Somos. Uhum. e a gente tem que agradecer sempre. E fazer a diferença, a gente tem que motivar as pessoas e ser diferente, entendeu? Porque a gente transforma muitas vidas. E desejar aí uma medalha de ouro no peito de cada um de vocês que está nos ouvindo. Obrigada, Virna, Imagina, foi um meu amor, prazer entrevistar você no igualmente. Varejo Talks Zacate, que está acontecendo diretamente do Varejo Tech Day. Muito Obrigada. prazer, meu amor, sucesso.